voz é um elemento importantíssimo para a comunicação. Falar de forma adequada e eficaz, com clareza e objetividade, é uma habilidade que pode ser um diferencial e que não costuma cair do céu. É uma conquista alcançada. Um orador que utiliza adequadamente de sua voz dá existência e expressividade à comunicação. A forma como articula as palavras pode ser o fator que influenciará a audiência. Além disso, é por meio da dicção que o orador se revela. A fala de qualidade contempla uma dicção clara e precisa. A dicção deve ser educada, corrigida, tratada e aperfeiçoada. Melhorar a dicção requer vontade, disciplina e trabalho. Acompanhe agora o Bendita Hora e conheça exercícios simples e acessíveis para melhorar sua dicção. Muito bem, gente. Falar bem, falar corretamente, pronunciar bem as palavras, é você ter uma boa dicção. Por isso eu tenho alegria aqui para falar sobre isso. Nosso grande fonoaudiólogo, Henrique Moura. Muito boa tarde, Henrique. Boa tarde, padre. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui ao seu lado, começar o nosso ano falando sobre um assunto que tanto me encanta, que tanto me inspira, que é a comunicação, do lado de uma pessoa que é um grande comunicador, né? Responsabilidade. Esse grande é por minha conta, porque nos bastidores eu tive a oportunidade de te contar aqui que eu acompanhei um pouco ali das suas redes, observei todos os seus feitos e você, além de ser padre, que já, né, por si só, a gente sabe que é um baita trabalho de comunicação ser padre, tem que ser um líder comunicador. O senhor também é cantor, não é mesmo? Sim. E apresentador. Então tem o combo completo aí. É um combo completo. Eu estou muito feliz de você estar aqui, Henrique, jovem ainda. Ô, Henrique, explica uma coisinha para nós. Uma boa dicção. Eu lembro, você até me deu o exemplo, mas eu lembro que eu tive na minha infância gagueira. Por um longo período, timidez, insegurança na minha vida. Então eu tinha muita dificuldade de pronunciar as palavras. A boa dicção, ela deve ser tratada, tem que ter um treino. Como você poder adquirir, principalmente as pessoas que falam mais, como a gente pode trabalhar isso melhor? Perfeito, padre. Primeiro, antes de responder diretamente essa pergunta, eu quero contextualizar, não só para o senhor, mas para o nosso público de casa, que a dicção, ela faz parte de um dos nossos componentes da comunicação. A comunicação é isso que a gente está fazendo aqui, né? Eu me comunico com o senhor, a gente se comunica, né? Nós dois aqui estamos nos comunicando com o nosso público em casa, e ter uma boa dicção vai facilitar que a nossa mensagem seja transmitida com clareza para quem nos assiste. Perfeito. Esse é um ponto que a gente vai trazer destaque, que a gente vai falar aqui sobre alguns exercícios, dar algumas dicas para vocês que estão nos assistindo aí em casa. Mas a dicção por si só, ela não corresponde ao todo da nossa comunicação. Primeira coisa que a gente precisa entender, pessoal, é que a comunicação, ela é uma via de mão dupla. Eu envio uma mensagem, mas eu preciso produzir uma resposta em vocês que estão nos assistindo. Não adianta eu ficar aqui falando com um padre e a gente não acessar vocês não entenderem aquilo que a gente está falando. E aí entra a dicção como um dos recursos. Se eu falo assim, sem muita dicção, sem mexer muito a boca, as pessoas que estão nos ouvindo vão falar, puxa vida, o que será que ele falou mesmo? Ao passo que, se eu articulo mais, se eu mexo mais a minha boca, se eu uso mais recursos, que não só a dicção, viu, padre? Olha, a dicção, ela é um dos componentes, mas eu posso usar aqui também, olha só, gestos, a minha expressão facial, a minha postura, todo o meu corpo. Respiração. A respiração é excepcional, a respiração é importantíssima. Se eu não respiro, se eu falo muito rápido, eu não respiro durante as palavras, primeiro, eu gero uma fadiga vocal, né? Eu gero um prejuízo na minha voz, melhor dizendo, e isso, a longo prazo, pode me trazer um prejuízo, inclusive, na saúde, e as pessoas não entendem o que eu estou falando. Então, a respiração, tudo isso está envolvido nesse padrão comunicacional. Interessante, tá vendo, gente? Isso aí já são dicas importantíssimas, né? Agora, uma pessoa a criança, normalmente, para a gente perceber, para você preparar bem a dicção de um ser humano, é melhor que seja na infância, quando a criança ainda está no período de desenvolvimento dela. Os pais têm que estar atentos e deve levar sempre. Você acha que já, independente dela começar a falar, já é bom procurar um fonoaudiólogo?
A gente sempre fala que, assim, hoje, no nosso país, a gente tem um teste que a gente chama de teste da linguinha. Ele já é padronizado, né? E, enfim, todas as maternidades precisam realizar esse teste, que é feito com um fonoaudiólogo, com um profissional fonoaudiólogo. A gente avalia do ponto de vista muscular, ali, estrutural, como é que está essa língua. Então, como é que está o frênulo dessa língua, como é que está a sucção, se essa criança, né, se esse bebê, se esse recém-nascido consegue ter uma sucção adequada. Por quê? Porque desde a sucção ali, no momento inicial da nossa vida, né? Que bonito isso. Desde o momento inicial, a gente já vai preparando todo o tônus, toda a força daquela musculatura para uma função que é absolutamente refinada, que a gente passa a usar num futuro próximo, que é a nossa fala, que é a nossa comunicação. Então, é óbvio que assim, se a gente observa que existe uma dificuldade, que ali, com mais de um ano, a criança já não fala as primeiras palavras, né? Que são as mais simples, em geral, papai, mamãe, ou pelo menos o papá, a mamã, né? A gente observa que tem essa dificuldade e também há um histórico na família de pessoas que tenham alteração de fala, porque a gente sabe que pode haver sim um componente genético associado nessas alterações, quando elas são de algumas ordens mais pontuais, aí vale a pena procurar um fonoaudiólogo. Eu sempre digo que assim, na dúvida, procure, porque como o senhor muito bem disse, quanto mais cedo a gente tiver uma intervenção precisa, mais rápido a gente resolve esse problema. Os órgãos educativos, por exemplo, a escola, ela precisa estar muito atenta aos alunos. Você acha que ela é um dos instrumentos que deve ficar atento para que preste atenção na desenvoltura da fala de uma criança? Em absoluto, né? E a gente conta muito, eu acredito que tenhamos professores, educadores aqui nos assistindo, a gente conta muito com esses profissionais para ter um olhar, quase que dizer, de triagem ali no meio dessa história, porque o professor é aquele que convive com o desenvolvimento, como o senhor muito bem disse, dessa criança. E ele tem uma percepção, sim, de algumas alterações, possíveis alterações, não só do ponto de vista de fala, de comunicação, mas até do desenvolvimento de linguagem. A linguagem, ela é um recurso nosso, né, dos seres humanos. A gente que tem a linguagem, a gente que dá conta disso, que é essa interação, eu estar atento aos gestos aqui do senhor, às suas perguntas, ter essa prontidão para responder, ter essa interação com o nosso público. Isso é uma atividade tão complexa e o professor, ele tem uma habilidade muito bonita de ter contato com isso. Que bacana. Henrique, nosso grande fonoaudiólogo, explicando para nós aqui como adquirir uma boa dicção. Já ele vai falar sobre exercícios de como você treinar isso aí. Estou aqui com o nosso querido, vamos chamar doutor Henrique. Nós temos a Giovanni Marraquim. O Giovanni, né? Porque o nome aí pode também, mas é o Giovanni, rapaz. Ele vai dizer o seguinte: boa tarde, até os 12 anos de idade eu tive a tal língua presa. Mas a explicação para esse problema de dicção, qual a explicação? Tem alguma dica para ajudar quem passa por isso, doutor? Olha só, Giovanni, muito boa pergunta. Primeiro, muito obrigado por nos fazer essa pergunta de extrema relevância. Que pena, né, que você teve esse problema aí. Esse é um problema que acomete muitas pessoas e, assim, eu quero primeiro deixar claro que língua presa, gente, é um termo muito amplo. Qual é a causa dessa língua presa? A mais frequente foi, como eu havia dito anteriormente aqui para vocês, é esse frênulo lingual. Aqui embaixo da língua, vou tentar mostrar para vocês, ó. Ela tem, sim. A gente tem um freiozinho aqui. Esse frenulozinho, ele precisa ter um tamanho que a gente chama de, abre aspas aí, adequado. Se esse frênulo lingual, ele está alterado, a gente vai ter a dificuldade de produzir alguns sons, como uns sons que precisam que a língua suba. Por exemplo, língua suba. O L já é um som mais difícil de você executar. Sim. Porque ele exige toda essa mobilidade. Então, eu entendo que, provavelmente, a sua alteração, né, a gente não conversou muito, eu não te avaliei, e isso é importante. Precisa haver uma avaliação fonoaudiológica para a gente entender quais são as alterações que tem aí para essa língua presa se manifestar, mas, em geral, é por conta dessa alteração de frênulo. Isso se resolve muito simples, né, de uma forma muito simples. A gente avalia e aí indica um procedimento que chama frenectomia, né, que aí o médico, o dentista, enfim, o cirurgião em geral, vai lá, faz um piquezinho na sua língua
Isso na infância é muito melhor que se faça, né, do que na vida adulta. Na vida adulta, por a gente já desenvolver a fala, a gente acaba tendo mais dificuldade com a produção de alguns sons, mas na infância, feito isso ali nos primeiros meses até de vida, a gente pode fazer esse procedimento que é a frenectomia, né, o cirurgião, a gente já resolve essa questão e tem um desenvolvimento de fala efetivo. Que interessante, tá vendo, gente? Como que tá aí bem adiantada a medicina, né? A gente falava que isso aí antigamente era aquela voz do Cebolinha, né? Isso. Aquela linguinha presa. Isso mesmo, justamente isso quando mesmo. Frênulo. Frênulo. Frênulo, freio lingual, É né? um freio, é um várias mecanismo formas. para dar Exato. essa desenvoltura na língua, Isso, né? isso. E que tem a ver, desculpa interromper o senhor, Sim. mas tem a ver até com o processo de sucção, né? Então tem pessoas, por exemplo, tem mães que falam, puxa vida, meu bebezinho tá com uma dificuldade de sugar, eu sinto dor. E aí quando a gente vai lá e avalia, a gente observa que esse frênulo, né, esse freinho lingual, ele tá alterado. E essa alteração dificulta, inclusive, o processo de amamentação. Olha como é complexo. Muito, mas é muito interessante isso, né, doutor? Olha só, uma outra pergunta também, doutor, assim, acho que até vale a pena para o senhor depois nos dar algumas dicas de exercício. Claro. Por exemplo, uma respiração, pessoa que respira mal, tem pessoas que não respiram bem. A má alimentação e a postura, esse conjunto pode dificultar uma boa dicção? Em absoluto, né? Você trouxe estruturas que estão completamente relacionadas à nossa fala e eu vou dar um exemplo aqui, né? Então, se eu, por exemplo, alguns alimentos que são mais adstringentes, né? O que é um alimento mais adstringente? É aquele que dá aquele pigarrinho, né? Então, só, a produção aqui me ofereceu um cafezinho durante a minha entrevista. Eu adoro café, mas nessa minha situação de público aqui, eu sei que o café é um dos alimentos adstringentes que vai me dar aquele pigarrinho. Então, se eu tomar, né, educadamente esse café que me ofereceram, provavelmente aqui no meio da entrevista, nessa minha situação, que exige uma fala, que exige uma demanda vocal, eu vou ficar minha voz um pouco mais rouca e a todo momento eu vou precisar fazer aquele... Ao passo que, se eu não respirar, se eu não apoiar e ficar com essa postura caída, eu vou ficar com o que a gente chama de ressonância, que é essa projeção da minha voz mais encurtada. A minha fala, ela sempre vai ter essas terminações, sem contar que do ponto de vista de comunicação, quem está me assistindo aí em casa vai falar, nossa, esse Henrique está cansado, parece que ele não está com muita energia, porque a postura ela está muito associada com a nossa sensação de bem-estar. Então, se eu tenho uma postura adequada, eu passo uma sensação de tranquilidade. Ao passo que, se eu estou com uma postura rígida aqui falando com o senhor e com o nosso público, as pessoas vão falar, nossa, que pessoa arrogante, provavelmente nem vão se interessar pelo nosso assunto. E o contrário, aquela postura caída, estou aqui cansado, passa aquela ideia de quem não está muito animado. Muito legal, gente. Tá vendo que bacana? Nós vamos ver agora, Henrique, um vídeo que é um teste de dicção. Vamos acompanhar. Vamos lá. Teste sua dicção com apenas 5 palavras. Deleta esse vídeo pra gente ver se você tem uma dicção boa. Para cada palavra que você acertar, você conta um ponto e depois no final vou deixar um gabarito pra você ver se sua dicção é boa, ruim ou média. Primeira palavra, abduzir. Fácil, né? Segunda palavra, dilapidar. Terceira palavra, balbúrdia. Balbúrdia. Fácil. A quarta já é um pouco mais complicada, mediatário. E a última, talvez a mais difícil, pernóstico. Tá aqui o gabarito pra você. E é isso, a dicção é boa, média ou ruim? Olha aí, doutor. Nós estávamos falando justamente isso lá no corredor, né? Às vezes a gente percebe pessoas que têm até uma faculdade, são líderes, falam em público, mas tem alguma palavra, uma sílaba, uma pronúncia que a gente tem uma dificuldade de falar, alguém corrige você, não, tal. Você fica até um pouco sem graça. Mas isso é porque você não aprendeu, porque isso tem a ver com a sua dicção, porque ou tem alguma formação errada. Explica um pouquinho isso, Henrique, para nós. Olha só, padre, essa dificuldade ela pode acontecer em diferentes frentes, não é mesmo? Então, por exemplo, essa palavra, né, essa brincadeirinha que se faz, é óbvio, gente, que assim, a sua dicção, para a gente falar se ela é boa ou ruim, existem outros fatores, né? Essa brincadeira que se faz nesse vídeo reduz, mas, por exemplo, uma palavra que eles trouxeram, abduzir, né? Então, se eu falo sem articular muito, fica abduzir, a pessoa não entende o que eu estou falando. Agora, eu preciso ter um movimento que a gente chama de bilabial, eu preciso ter pressão de lábios, eu preciso ter toda uma musculatura, todo um tônus muscular fortificado para que essa palavra seja efetiva, eficiente. Agora, algumas pessoas têm dificuldades com algumas palavras por conta de uma questão aí fonética, fonológica, que seria um outro assunto para a gente falar num outro momento que é bem amplo, mas que aí sim está relacionado a um problema fonoaudiológico ou a palavras que a gente precisa de mais atenção. Então, se eu sei que nesse momento de entrevista com o senhor
senhor, eu vou ter que falar a palavra abduzir, ela é uma palavra mais difícil, ela não é tão comum na nossa língua, né? Ela tem um grupo ali de consoantes complexo. Então, o que eu faço? Qual é a diquinha? Olha, dica boa para vocês. Sempre que tiver uma palavra que vocês sabem que ela é difícil, vocês têm que fazer ela com uma sobrearticulação, ou seja, mexe mais a boca. Então, quando eu falar abduzir, eu dou uma ênfase para essa palavra, eu exagero na minha articulação. Então, como se você fosse metido mesmo para falar. Isso. Abduzir. Exatamente. Pô, Tarcísio Meira, abduzir. Tá vendo? Para ficar aquele. Nossa, como você sabe, hein? Mas é que é uma palavra um pouco incomum e a nossa fonética, a musculatura nossa não está acostumada. Viu como o Henrique aqui é bom? Alguns exercícios importantes para nós aqui que trabalhamos, as pessoas que querem aprender a falar direitinho. Henrique, dá uns toques para a gente sobre isso. Claro, é importante que primeiro a gente entenda que cada pessoa vai ter uma necessidade. Então, o mais adequado é que se faça uma avaliação com um profissional fonoaudiólogo e, em especial, também com um médico otorrinolaringologista, se houver algum sintoma vocal ali de alteração, que a gente precise ver a dinâmica de funcionamento ali das nossas pregas vocais, das nossas cordas vocais. Mas existem exercícios, existem técnicas que a gente pode utilizar com bastante cuidado. Então, você que está em casa, se sentir algum desconforto, não faça esse tipo de exercício. Mas, enfim, como a gente pode pensar? Primeira coisa que que eu sempre dou de diquinha é um exercício que eu chamo de boca do peixe. Esse exercício, a gente vai fazer uma abertura, quase que dizer máxima de boca, tá? Mas é aquela máxima de conforto. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Abrir no máximo de conforto e fecho lentamente. Algumas pessoas, a gente tem uma articulaçãozinha aqui que chama ATM, articulação temporomandibular. Algumas pessoas têm uma disjunção dessa musculatura. Então, pode ser que quando faz esse exercício, dá aquele cleque. Se você tiver isso, não faça esse exercício. Por isso que eu tenho esse cuidado. Tem pessoas que têm mesmo esse problema. Tem pessoas que têm. Por isso que eu tenho esse excesso de cuidado em falar. Os exercícios, eles não são para todos, tá? Mas esse é um exercício que vai ajudar a gente começar a mexer com essa musculatura. O senhor fez uma brincadeirinha, né? Quando a gente fala daquela articulação exagerada. Mas esse é um bom exercício, tá? Então, não é pra gente sair falando assim, porque, de fato, a gente tem alguns padrões de articulação, né? Então, aquela articulação travada, se eu falo assim com o senhor, oi, padre, tô super feliz de estar aqui no seu programa, o senhor vai falar, nossa, acho que o Henrique não tá tão feliz assim, porque parece que ele tá com raiva. Quando a gente quer dar uma bronca em alguém, essa é a articulação perfeita. Olha, não faz isso. Você nem gasta energia, trava a articulação, a pessoa entende que você tá bravo. Ao passo que aquela articulação exagerada, né, aquela coisa ali exagerada, também vai passar um ar de esnobismo. Mas o equilíbrio é o que funciona. Então, eu preciso equilibrar. Para equilibrar, eu trabalho com os extremos. Eu vou começar a trabalhar, então, do ponto de vista de exercício, com a sobrearticulação. Eu posso falar os meses do ano, por exemplo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Eu posso falar todos os meses do ano, os números, o alfabeto, tudo exagerando na articulação. Esse é um super exercício para a gente lembrar de mexer mais a boca na hora de falar. Porque pensa só, se eu estou aqui num programa de televisão, que a gente tem um tempo que é cronometrado, né? Eu não posso falar com uma velocidade de fala muito lentificada com vocês, porque senão a produção vai ficar aqui, ó, vamos lá, temos nosso tempo aqui, acelera, corre aí, ó, o pessoal aqui já está fazendo assim para mim. Exatamente, com o dedinho. Então eu preciso ter um equilíbrio. Para acelerar um pouco a velocidade da minha fala, qual é o recurso compensatório que eu uso? A articulação. Eu mexo mais a minha boca. Os comediantes, né, aquelas pessoas que fazem a gente rir a beça, eles falam rápido para a gente poder pegar aquela veia da comédia, da história. E aí o que eles fazem para compensar e para a gente entender? Mexem mais a boca, articulam mais. Do contrário, de um filme de terror, o que acontece para a gente tomar aquele susto, para gerar aquela tensão ali? O silêncio, aquele clima, né, aquela coisa toda. Então, tudo isso comunica e vocês podem fazer em casa, podem treinar. Combinado? Maravilha. Henrique, grande fonoaudiólogo, muito obrigado. Eu aprendi bastante coisa. Depois vou procurar você para fazer um tratamento aqui comigo da minha garganta. Com certeza, padre. Foi Obrigado. um prazer enorme. Viu?